Paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez com um poderoso estudo, em nome de Jesus, levando aos irmãos as revelações da palavra, mostrando aos irmãos que tudo que está na antiga aliança aponta para a nova aliança, aponta para o Senhor, aponta para a igreja espiritual que somos nós, aponta para Apocalipse, que é o fim de todo esse sistema que nós conhecemos aqui, e aponta para o milênio, onde vai reinar a nação de reis e sacerdotes, junto com o Senhor. Amém? Então aqui no livro de Números, o capítulo 19, eu vou ler para os irmãos aqui que tem bastante revelação. Aqui nós vamos falar da novilha vermelha, e ela vai apontar para o Senhor. Essa novilha vermelha é o Senhor Jesus, e foi entregue na cruz. Nós vamos fazer essa ligação, esse estudo aqui, para que os irmãos possam ter mais conhecimento da palavra e o coração crescer na fé em nome de Jesus. Então vamos lá. Números 19:1 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés e a Araão, dizendo. Quando o Senhor aponta duas pessoas, Moisés e Araão, por exemplo, aqui, como ele aponta Caleb e Josué, mais duas pessoas, ele está apontando para as duas testemunhas de Apocalipse. Aqui Moisés e Araão aponta para essas duas testemunhas, que são Apocalipse 19, Apocalipse 11, em nome de Jesus, amém? Mas não é esse o assunto, vamos para o versículo 2. Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha que não tenha defeito, sobre a qual não tenha sido posto o jugo. Bom, a novilha é vermelha, ela não tem jugo, significa que ela não trabalhou nesse sistema que nós conhecemos, e ela não tem defeito, significa que essa novilha não tem pecado. Glória a Deus, em nome de Jesus. E aqui diz: dize aos filhos de Israel que traga essa novilha. Como essa novilha vermelha é o Senhor, ela aponta para o Senhor Jesus, como é que nós traríamos os filhos de Israel essa novilha? Nós cristãos, somos a casa de Israel. Como é que a gente traria ela? Com oração, com a nossa oração, com o nosso sacrifícios de louvor, orações, jejum, essas coisas que nós nos fazemos contato ao Senhor, clamando por Ele. Inclusive estão clamando por Ele a volta dele, para que Ele venha em nome de Jesus. Glória a Deus. Entendido até aí? Versículo 3. E direis a Eleazar, o sacerdote, e ele tirará para fora do arraial e a degolar-se-á diante dele. Então aqui, irmãos, tem muita revelação nesse versículo 3 aqui. Eleazar, ele traduzido do hebraico, ele significa Deus ajuda. Então é o Espírito Santo. O nome está apontando para o Espírito Santo. O Espírito que ajuda é o Deus Espírito. Glória a Deus. É o espírito de auxílio, de ajuda. A palavra sacerdote aqui é importante, grave esse sacerdote, então vamos mostrar para os irmãos aqui a importância do sacerdote lá na crucificação. Para fora do arraial, para fora da cidade, onde o Senhor morreu. Ele morreu fora da cidade. Glória a Deus, então tinha que tirar ele da cidade para fazer a execução. O que está acontecendo aqui é que está apontando para a vida dele. Essa novilha que vai ser tirada fora da cidade é o Senhor que vai ser tirado fora da cidade para morrer. A novilha tem a função de purificação, de expiação, como o Senhor tem também. Nós vamos entender isso aqui em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, ó. O sacerdote tira para fora da cidade. Deixa eu achar aqui nos evangelhos isso aqui para a gente começar a entender. Em Marcos, no livro de Marcos 14, abra aí no Marcos 14, acho que eu já passei aqui. Marcos 14, o versículo é 53. Diz assim: levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes e os anciões e os escribas. Então aqui está todos os sacerdotes, amém? Estão diante do Senhor. Eles vão começar a fazer uma acusação aqui ao Senhor. Glória a Deus. Na morte da novilha vermelha, da morte do Senhor Jesus, o sacerdote tinha que estar presente. Porque o sacrifício da novilha passa pelo sacerdote, como o sacrifício do Senhor passa pelos sacerdotes. Glória a Deus. Está entendido aí? E aqui diz no 3 lá: morre diante do sacerdote. Então ele vai morrer diante do sacerdote. Então agora nós vamos então a Mateus atrás, perdão. Mateus 27, o versículo aqui é o 41. Diz assim o versículo 41. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, como os escribas e os anciões e os fariseus, escarnecendo dele, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Então a acusação que acharam para o Senhor Jesus é que ele se declarou filho de Deus.
E eles acharam essa acusação e mataram ele. Eles acusavam de que Jesus não era filho de Deus. Por isso que, acusando ele de ter dito ser filho de Deus, levaram ele à morte da cruz. Mas nós vemos aqui os sacerdotes na cruz, dizendo: desce daí da cruz, você não é filho de Deus? Glória a Deus. Então os sacerdotes estavam presentes na morte do Senhor e na morte da novilha. Entendido aí, irmãos, em nome de Jesus? Glória a Deus. Algo interessante que eu preciso esclarecer para os irmãos aqui. O sacerdote, irmão, estava cumprindo aquilo que estava determinado pela palavra. Porque a palavra diz que o novilho vermelho tinha que morrer diante do sacerdote. O sacerdote tinha que estar presente na morte dele, como aconteceu aqui. Amém? Então nós podemos imaginar aqui que eles não teriam culpa, porque eles cumpriram a palavra. Eles cumpriram porque o Senhor determinou que eles tinham que cumprir a palavra. Era a função da lei. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Eles não tinham a formação fora do sistema religioso, a santa formação, a palavra sã, pura. Eles não tinham isso. Até por isso que condenaram o Senhor. Como muitos hoje não têm. Tem muitas religiões que estão enfiadas em sistemas religiosos, que eles têm as suas próprias maneiras de agir, fora da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor tem que ser cumprida integralmente, como foi aqui. Eles cumpriram a palavra do Senhor. Mas o que levou, irmãos, à morte espiritual dessas pessoas e o fim daquele tempo, porque eles crucificaram o Filho de Deus, também vai explicar aqui, no mesmo Mateus 27, o versículo 25. Diz assim, quando ele estava acusando o Senhor. E Pilatos disse que não via pecado neles, que ele lavava a mão, que ele não era culpado daquilo que estava acontecendo, porque eles forçavam a morte do Senhor. E aqui no 25 diz assim, e respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então eles chamaram a maldição para cima deles. Glória a Deus, está entendido aí? Então precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos, com quem nós acusamos, porque nós somos responsáveis pela palavra que nós falamos, em nome de Jesus, tá bom? Entendido isso aí, nós voltamos então aqui em Números 19, agora no versículo 4. Eleazar, o sacerdote, tomará o seu sangue com o seu dedo, dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. 7 vezes está apontando para o número da perfeição de Deus, que é o número 7. Amém? E aspergindo o sangue aqui. Glória a Deus. Então vamos aqui entender isso em Hebreus, até o livro de Hebreus, o capítulo 13, o versículo é o 11. Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, como nós vimos lá no novilho vermelho, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, Eliezer estava trazendo, são queimados fora do arraial, fora da cidade. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, morreu fora da cidade. Entendido? Glória a Deus. A Bíblia não é maravilhosa, irmãos? Não é sensacional todas essas ligações? Glória a Deus. Então vamos agora para o versículo 5. Então queimará o novilho perante os seus olhos, perante os olhos do sacerdote, o seu couro, a sua carne, o seu sangue, como seu esterco se queimará. E o sacerdote que estava presente, tomará pau de cedro e sopro carmesim e os lançará no meio do fogo que queima e queimará o novilho, ok? Glória a Deus. Então vamos entender isso aqui a partir de Isaías, ó. Esse sofrimento da queima de tudo isso aqui feito pelo sacerdote, nós achamos aqui no livro de Isaías 53, a partir do versículo 5, diz assim, ó, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós vimos aqui o sacrifício do novilho, que vai deixar a cinza para a expiação dos pecados. E nós estamos aqui vendo o sacrifício do Senhor, que vai expiar os pecados de vez. Amém? E o sofrimento que o novilho passa para encobrir esses pecados e o que o Senhor passa para que apague os nossos pecados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado.
E quem contará o seu tempo de vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Amém? Está entendido aqui? Estamos ligando no Filho, que vai servir de expiação dos pecados ao Senhor, que definitivamente acaba com todos os pecados? O versículo 10, para encerrar isso aí, diz assim: todavia, o Senhor agradou o moê-lo. Olha a palavra, o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Glória a Deus. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isso aqui é glorioso demais, irmãos. Isso é muito glorioso. E esse entendimento aqui que o Senhor nos dá é um entendimento absurdo mesmo, viu? Então diz aqui que o sacerdote tomará um pau de cedro, isopo, carmesim, e os lançará no meio do fogo e os queimará. Esse pau de cedro, esse isopo, esse carmesim, eles estão lá na cruz do Senhor. Lembra que eles tomam um isopo com vinagre e colocam na boca do Senhor? O pau de cedro, o cedro, irmãos, eu não achei nenhuma ligação bíblica que esteja na Bíblia que ligando o cedro à cruz. Mas a história diz que aquele transversal era de cedro. Aqui está apontando: ao sacerdote tomará o pau de cedro, o isopo, o carmesim. O carmesim era vermelho, ele amarrava o isopo. O carmesim lembra o sangue do Senhor. Lá a mulher, lá do muro de Jericó, a prostituta do muro de Jericó, ela coloca um lenço vermelho de carmesim na janela, indicando que a mulher prostituta, então, a mulher pecadora, que é a igreja que deixou o Senhor, seria salvo pelo sangue do Senhor Jesus. Como aqui está indicando também novamente. Glória a Deus, irmãos. Muito glorioso isso aqui, não é? Amém? Em nome de Jesus. E agora o versículo 7 e 8. Então o sacerdote lavará suas vestes, banhará sua carne na água, e depois entrará no arraial, entrará na cidade. E o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou, lavará suas vestes com água, e em água banhará sua carne, e imundo será até a tarde. O 9 tem aqui também mais revelações para a gente, que eu puxei para os irmãos aqui. Vamos lá, em nome de Jesus. Diz assim, ó: um homem limpo, um homem puro, um homem bom, depende aí da tradução da sua Bíblia, ajuntará a cinza da novilha. Um homem bom ajuntará a cinza da novilha e porá fora do arraial, porá fora da cidade, num lugar limpo. E ficará ele guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação glória a Deus, em nome de Jesus. Olha, presta atenção nisso aqui. Essas cinzas que um homem bom vai guardar fora do arraial, fora da cidade, para a congregação dos filhos de Israel, é a água da separação, separação do mal para o bem. Que a água era o símbolo da antiga aliança. Expiação é para a expiação dos pecados daquele povo. Agora vamos aqui em Lucas, irmãos, em nome de Jesus. Vai no 23, versículo 23, capítulo 23, o versículo 50 diz assim. Presta atenção nisso aqui. A novilha já estava queimada. O homem bom ia fazer a separação dela fora do arraial. Botar ela num lugar limpo fora da cidade, fora do arraial. Presta atenção nisso aqui. Versículo 50. E eis que um homem, por nome José, senador, homem bom e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava ele pelo reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, ele pediu o corpo do novilho morto, do sacrifício. E, havendo tirado, envolveu no lençol e pô-lo no sepulcro, encravado na penha, fora do arraial, onde ninguém havia sido posto antes. Não é glorioso isso aqui? Não é, cantor, isso aqui é glorioso? É muito glorioso a Bíblia, irmãos. A Bíblia é sensacional quando nós entendemos ela. Ela está ligada em tudo. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando o Senhor também aqui fala em expiação, ele aponta para a festa da expiação. É quando o sumo sacerdote saía do templo com o perdão do pecado do povo. E o Senhor Jesus vai sair do templo eterno, o dia que ele vier na terra, na volta dele, no dia da expiação, no dia da festa da expiação. Ele vem buscar o povo com o perdão do povo. E ressuscita e arrebata o povo que estiver aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 10, em nome de Jesus. Diz assim: E o que apanhou a cinza da novilha lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro
e ao que peregrina no meio dele. Presta atenção que o estatuto é perpétuo. O Senhor está dizendo que isso não vai acabar nunca. Por quê? Porque até então, até a cruz, era a velha aliança. Na nova aliança, o novilho é o Senhor. Então o estatuto continua valendo. E ele é para os filhos de Israel e ao estrangeiro e o que peregrina no meio dele. Qual que é o estrangeiro? Os gentios. Nós somos os gentios que fomos chamados através da casa de Israel, as 10 tribos do norte. Glória a Deus, isso aqui está valendo para nós, o sangue dele é para nossa expiação. Estamos ligados diretamente agora na salvação do Senhor. Aquele que tocar, versículo 11, aquele que tocar em algum morto, cadáver, algum homem, de algum homem imundo será 7 dias. 7 dias, um homem morto no sentido espiritual, 7 dias são 7 anos, amém? Até o 7º ano do milênio, onde o Senhor vai entrar no milênio com a igreja santa. Ao terceiro dia se purificará. Aqui está apontando para o terceiro dia, porque o Senhor ele já veio 2 dias, 2 milênios depois, ele vai estar impuro. No terceiro dia, ele será purificado, porque é o arrebatamento ou a ressurreição. Ao terceiro dia, se purificará com água, com aquela água. E ao 7º dia será limpo, porque no 7º dia também, ou no terceiro dia do Senhor, ou no 7º dia da nossa história, é o milênio do Senhor. A nação de rei e sacerdote vai estar reinando com o Senhor Jesus. Para a gente entender, voltamos aqui no começo. Ao terceiro dia se purificará com aquela água e ao 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia não se purificar, não será limpo ao 7º dia. Se você não aceitar o Senhor Jesus, se você não se purificar com o sangue dele, até a volta dele, onde nós vamos entrar no terceiro dia no milênio, você não será purificado no 7º milênio, que aponta desde o começo da humanidade até aqui. É muito glorioso tudo isso. Os irmãos podem aí fazer estudos a partir disso daqui, estudem e entendam que é muito importante ter a palavra do Senhor para que a gente não tenha dúvida de espécie nenhuma e de maneira nenhuma. Glória a Deus, em nome de Jesus, espero que tenha ajudado bastante os irmãos. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, o seu entendimento. Deus te abra o entendimento, te coloque no caminho do entendimento na palavra dele. E você não saia daí e nem desvie, nem para a direita nem para a esquerda, em nome de Jesus. Amém.